Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Veja, a Gaugásia solicitou à Rússia um apoio, uma proteção em relação às pressões que vem sofrendo de uma nação chamada Moldávia. Agora, o que é Gaugásia? Onde fica a Gaugásia? A Rússia vai apoiar, a Rússia vai gerar essa proteção e este apoio que a Gaugásia pediu para o Putin? Este é o motivo desse vídeo. Portanto, precisamos entender um pouquinho aqui sobre onde fica essa região, o que ela significa, como pensa o seu povo, por que eles são tão adeptos aos russos e por que eles odeiam alguns outros povos, que nós vamos entender aqui também neste vídeo, tá? Veja lá, veja bem, a Gaugásia, gente, é uma região autônoma, tá? De um país chamado Moldávia, Então você vai reparar aí nas fotos, onde fica a Gaugásia. Veja, você tem a Moldávia, que é essa parte ali mais clara, a Romênia a leste, essa parte a oeste é a Ucrânia, Repare que embaixo nessa parte aí, essa parte que não é nem Gaugásia e nem a Moldávia, é a Ucrânia também, a região de Odessa. Então você tem a Transnistria, que fica nas costas da Moldávia, e você tem a região da Gaugásia, que fica aí, que é essa parte colorida aí em bege um pouco mais escuro. Você pode ver também neste outro mapa, aí fica bem mais claro, a parte ali que constitui a chamada Gaugásia. O que é a Gaugásia? É uma região autônoma da Moldávia neste momento. Você pode se perguntar, mas por que tem esses probleminhas? Você tem uma região em vermelho, aí embaixo você tem uma outra região, no meio também. Por que não se une tudo? Não de fato é um problema. Agora isso tem a ver com o plebiscito que foi feito no lugar, quando eles exigiram a autonomia da Moldávia, Então, as pessoas que viviam, toda essa região, na verdade, era chamada de Gaugásia, Só que não era em todos os locais dessa região que você tinha a maioria de gaugásios. Você tinha também parte de búlgaros, romenos, moldávios, ciganos, outras nacionalidades. Então, houve ali um plebiscito em toda essa região. Nos locais em que mais de 85% foram favoráveis à autonomia, se constituiu a Moldávia. Nas partes em que você teve menos de 25% dos votos ali sendo favorável à autonomia, essas partes seguiram como território da Moldávia. Então, na verdade, anteriormente, a Gaugásia seria toda essa parte aí. Chegaram a fazer fronteira, inclusive, com a Romênia, como você pode perceber neste pequeno mapa, Só que, como algumas pessoas de alguns lugares da Gaugásia não foram favoráveis à autonomia, então a Gaugásia não passou a ser todo esse território aí, não seguiu a ser todo esse território, passou a ser um território fragmentado. Agora, isso necessariamente não é tanto um problema enquanto região autônoma, passa a ser um problema, evidentemente, se essa parte, em teoria, passa a ser um problema se essa parte aí se tornar independente da Moldávia. Aí, na verdade, poderia até não ter problema, mas se tivesse problema, precisaria de alguns tipos de tratados, de acordo ou até de conflito para resolver a situação, Então, na verdade, a Gaugásia é, portanto, gente, uma região autônoma, como seria a Transnistria. Só que a Transnistria, ela pega em armas e ela vai até o final na sua tentativa de ficar independente da Moldávia. Ela consegue uma independência de fato, não é uma independência reconhecida pelas nações do mundo, mas as pessoas que vivem na Transnistria hoje em dia vivem muito bem, têm um padrão de vida muito superior ao padrão de vida que tem todos os moldávios, e também um padrão de vida melhor do que aqueles que hoje desfrutam os gaugásios, que é o pessoal que fica nessa região autônoma aí. Bem, a autonomia da Gaugásia foi garantida pela Constituição da Moldávia a partir de 1994, faz parte da Constituição Moldávia. O que aconteceu? Com a desintegração da União Soviética, a Gaugásia presumiu que a Moldávia pediria a sua independência, se antecipou e decretou a independência da região, Então, o que acontece? Um ano depois, a Moldávia de fato ficou independente da União Soviética e a Gaugásia passou a ser, portanto, um território dentro da Moldávia. Eles exigiram a independência da Moldávia, neste momento eles tinham armas, Só que a coisa não avançou muito. Em 1994, eles entraram em acordo. Os gaugásios entregaram as suas armas, e aceitaram se tornar uma região autônoma dentro da Moldávia. E dentro dessa região autônoma, eles teriam autonomia para uma série de coisas. Jurisdição sobre
questões de educação, de cultura, o idioma local, né? Enfim, também teria uma participação como o governador da região teria uma participação, seria membro do parlamento moldávio também, né? E teria ali também uma jurisdição limitadíssima, mas uma jurisdição sobre questões orçamentárias e fiscais, nessa parte aí, bem limitado mesmo, muito abaixo em algum sentido aí, do que significaria ali uma legislação, uma jurisdição de um município aqui do Brasil em relação a essas questões, né? Só que aí, a questão, por exemplo, da segurança pública ficou para os moldávios. Uma vez que eles entregam as armas para a Moldávia e aceitam a autonomia, né? A polícia da Gaugásia passa a ser a polícia da Moldávia. Os militares, na verdade, da Moldávia não tem nenhum quartel-general, por exemplo, na região da Gaugásia. Hoje, um possível processo de independência colocaria um problema para os gaugásios, porque eles não teriam como pegar nessas armas, porque a polícia local é Moldávia e não há nenhum quartel-general neste momento em que eles pudessem fazer um assalto para tomar essas armas também. A situação é bastante complicada nesse sentido. Então veja, mas qual é o problema? Eles podem perfeitamente continuar assim. Não estavam vivendo assim até agora? Sim, até agora estavam vivendo nessa situação. Mas tem um problema com as lideranças do mundo ocidental, né? Também acontece isso hoje na Romênia. A situação está muito difícil na Gaugásia, é uma região extremamente pobre, né? Para você ter uma ideia, o metro cúbico do gás, né? Custava 0,21 euros, ou seja, 21 centavos de euro antes da guerra da Ucrânia, né? A partir de agora custa de 1,50 a 1,70, vem mudando, né? A 1,70, mas no mínimo 1,50 euro, ou seja, 1,5 euro. Houve um aumento brutal. O que significa isso? Significa que as pessoas elas precisam se unir a outras da família para conseguir pagarem o gás, né? O gás, na verdade, o custo com o gás é maior do que o salário local. A média do salário local está em torno de 250 euros. O aposentado da Gaugásia recebe 120 euros de salário. A Gaugásia está vivendo uma situação muito pobre, a maioria da população é uma população realmente de pessoas com mais idade, né? O governo local não pode determinar um valor maior para os salários, não pode contribuir com uma parte desses ganhos, não pode fazer nenhum tipo de programa de ajuda financeira para a sua população local. Por quê? Porque eles não têm essa independência junto a Chisinau. Já pediram essa solicitação para o governo da Moldávia, mas nunca foi permitido pelo governo da Moldávia que a Gaugásia fizesse isso aí. Eles são completamente, hoje, os gaugásios, completamente contrários à união da Moldávia com a Europa, né? Eles desejam ali viver sua autonomia, viver em paz, sem serem forçados, né, a aceitar aquilo que os moldávios consideram importantes para eles moldávios, né? Também são contrários, muito mais contrários ainda, à união da Moldávia com a Romênia, gente. Isso aí não querem de jeito nenhum, só que eles acreditam que vai acontecer. Eles são muito pró-russos, mas ao mesmo tempo não querem necessariamente uma união com a Rússia, como querem a Transnistria, que recentemente pediu a unificação com a Rússia, inclusive, né? Então, na verdade, o que eles querem, na verdade? Né? Eles querem, na verdade, que a Romênia não entre num acordo com a Moldávia, não entre em acordo com a Romênia para se tornarem um único país. Eles têm motivos para se preocuparem com isso? De certa forma, parece que tem. Né? E por quê? São muitos problemas, mas eu vou falar disso já. Né? A questão, vamos tocar já nesse assunto aqui, né? A Romênia não permite a existência de regiões autônomas em seu território. A Romênia também não permite com que ninguém no seu território fale uma outra língua oficialmente, né? Então, o idioma na Romênia tem que ser apenas o idioma romeno. Então, os gaugásios, nesse caso, seriam todos obrigados a aprenderem romeno. Eles odeiam de tal sorte os romenos, né? Odeiam de tal sorte os romenos que muitos não falam, inclusive, a língua moldava, que é mais ou menos semelhante à língua romena. Eu vou explicar já por quê. Os gaugásios seriam todos eles obrigados, evidentemente, a falar romeno a partir de então, uma língua que eles não gostam, né? Também precisariam, é muito provável que sofreriam uma perseguição colossal dos romenos. Isso pode parecer teoria da conspiração, mas historicamente eles sofreram muito a perseguição dos romenos, né? O ensino nas escolas ocorre lá na Gaugásia em língua russa, né? E não em língua gaugásia, né? Embora essa língua seja ensinada nas escolas, né? Isso é um tanto quanto paradoxal, né? De certa forma, né? Por quê? Porque uma vez que para ser presidente
ou seja, governador, na verdade, né, ali da Gaugásia, né, a pessoa precisa ser fluente na língua gaugásia, né, nos cultos da igreja ortodoxa, tudo é feito em russo, né, praticamente o russo é a língua oficial da Gaugásia, embora o idioma gaugásio seja um idioma muito importante e falado muito bem pelas pessoas adultas e mais velhas, né, e a juventude também fala, mas não tão bem assim a ponto de serem fluentes, né, a ponto de ser fluente na língua gaugásia, né. Agora, por que eles não gostam da Romênia? Por que eles têm esse problema com a Romênia e não querem a união da Moldávia com a Romênia? Agora, a Moldávia quer se unir à Romênia? É uma outra questão. Quer ou não quer? Porque eles temem muito que a Moldávia hoje se una à Romênia. Então, isso vai acontecer e qual é o problema que eles têm com a Romênia, né? Vamos lá, olha, no ano passado, a Maia Sandu, que é a presidente da Romênia, ela mudou o idioma oficial para o romeno. Não há, na verdade, diferença entre romeno e moldavo, né? Não há, né? Na verdade, o moldavo é quase um dialeto do romeno, mas é a mesma língua. O que muda é a forma de se escrever. Os soviéticos, num certo momento, determinaram que a escrita seria cirílica até para afastar um pouco culturalmente os moldavos dos romenos. Mas na prática ali você tem um mesmo idioma que neste momento é escrito em idioma latino e não mais no cirílico, né? Sempre houve uma intenção dos moldavos de se unirem aos romenos. Mas essa questão histórica de que tem laços históricos entre eles e tal, sempre pesou sobre isso questões econômicas. Os moldavos sempre foram muito pobres e sempre viram na possibilidade de se unirem aos romenos uma possibilidade de viverem melhor, né? Neste momento, os moldavos têm um interesse ainda anterior, né, a se unir à Romênia, que seria o interesse de se unir à União Europeia. Contudo, essa possibilidade está cada vez mais remota. A Moldávia não tem absolutamente nada para entregar para a União Europeia. Absolutamente nada. É um país pobre de minerais, né? É um país que só prestaria uma contribuição agrícola à União Europeia, né? Então, na verdade, não é um país tão interessante assim, e até presumindo que isso não vai acontecer, a Moldávia percebe o seguinte: a minha chance de fazer parte da União Europeia pode acontecer se a Moldávia fizer parte do quê? Da Romênia. A Romênia já faz parte da União Europeia, assim como já faz parte também, sabe do quê? Da OTAN, né? Então veja, essa seria a possibilidade. Então, na verdade, existe sim a possibilidade de que a Romênia e a Moldávia se unam, uma vez que a Moldávia não consiga fazer parte da União Europeia. E este é todo o problema que os gaugásios enfrentam neste momento, né? Por quê? Porque os gaugásios, eles poderiam perfeitamente, né? Enfim, eles têm motivos evidentes para todo esse temor em relação à Romênia. Vamos tentar entender um pouquinho historicamente aqui. Vou fazer um recorte rapidamente aqui, um recorte a partir de 1912. Então, essa região da Moldávia, ela chamava-se Bessarábia, ok? Em 1912, houve um acordo, o chamado Acordo de Bucareste, que estabeleceu, né, que a Bessarábia passaria ao Império Russo. Passou ao Império Russo e ficou no Império Russo até 1918. Repare que até um ano depois da chamada Revolução Socialista que aconteceu em outubro de 1917 na Rússia, né? Por quê? Por que os bessarábicos não queriam mais ficar juntamente com os russos, uma vez que os russos passaram a ser socialistas? Eles não queriam fazer parte da União Soviética? Nada disso. Não foi por causa disso. Eles só, né, passaram para o controle da Romênia porque quando a Rússia fez a sua revolução, 14 nações, importantes nações da Europa, invadiram a Rússia para tentar acabar com a Revolução Socialista. Além disso, houve um financiamento colossal de todas essas potências e também da elite russa aos chamados russos brancos, né? Estabeleceu-se na Rússia uma guerra civil terrível, complicadíssima, né? A coisa era tão nonsense que em alguns momentos as pessoas não sabiam de que lado estavam, o que estava acontecendo. Um escritor que trabalha muito bem essa realidade aí é esse cara aqui, né? Isaac Babel, né? Neste livro aqui chamado Cavalaria Vermelha, você tem aqui uma contística, né, que reflete muito bem a loucura que havia naquela região. Outros escritores também representaram essa loucura, né? E o que ocorre? A Romênia percebeu uma fragilidade muito grande, uma situação muito oportuna de atacar, né, a União Soviética, tomando de volta a Bessarábica. Então a Romênia toma de volta a Bessarábica, que passa ao controle romeno e fica sob o controle romeno até 1940.
Quando a Romênia toma a Bessarábica de volta, o que faz? Não tem nenhum problema aí com a Moldávia, mas tem um problema com a Gaugásia, porque a Gaugásia fala um idioma que é diferente daquele que é falado no que hoje a gente chama na Bessarábia, né? Na Moldávia, que a gente conhece hoje como Moldávia, né? Então veja, a Romênia não permitia que nenhuma minoria falasse outra língua. A Romênia não permitia de forma nenhuma e perseguia essas minorias. A principal delas era a minoria dos gaugásios. Algumas foram extintas, inclusive, naquele momento ali. Muitos foram embora da Romênia e tal. Mas os gaugásios, eles ficaram ali. Muitos foram embora claramente também. Mas grande parte deles ficaram na sua região, na região onde eles nasceram. Só que eles não podiam falar o gaugásio. E o que faziam os homenos, né? A língua era proibida, não era ensinada, só que as pessoas falavam gaugásio, né? As entidades, né, do poder na Romênia entendiam naquele momento que isso acontecia em virtude da resistência dos gaugásios, né, à cultura da Romênia, né? E quem que praticava essa resistência? Os idosos. Então era muito comum que os idosos fossem espancados em praça pública, né? De uma maneira bastante brutal, alguns inclusive indo a óbito, né? Então isto era uma das coisas mais grotescas, né, e absurdas que aconteciam naquela época, e ninguém falava absolutamente nada sobre isso, né? Em 1940, né, havia ninguém entendia muito bem qual era a correlação de forças que havia na Europa da Segunda Guerra Mundial, naquele começo da Segunda Guerra Mundial. Alguns países presumiam que poderia haver uma união da Rússia, da União Soviética, no caso, com a Alemanha. A União Soviética ficaria muito poderosa, então apenas essa percepção gerou um terror muito grande na Romênia. Percebendo isso, a União Soviética solicita novamente a volta da Bessarábia para o seu território. A Romênia permite e, uma vez que a Bessarábia volta para a União Soviética, ela passa a se chamar República Socialista Soviética da Moldávia. Então é aí que aparece o nome Moldávia, ok? Um ano depois, né, quando a Romênia percebeu que a Alemanha estava praticamente ali atordoando a Rússia, estava muito poderosa, e a Rússia era uma refém em vários aspectos da Alemanha, a Romênia percebeu a fragilidade da Rússia, e a Romênia, neste momento também, em vários aspectos, contribuía, inclusive com o exército do rapaz do bigodinho lá, né? Havia muitos aliados lá na Romênia, então eles tomam de volta a Bessarábia. E quando eles fazem essa retomada da Bessarábia, a perseguição aos gaugásios novamente é brutal, só que é muito mais brutal, porque eles entendem que, uma vez que fizeram parte da União Soviética, isso só aconteceu em virtude da pressão dos idosos para que a Bessarábia voltasse para a União Soviética e tudo mais e tal. O gaugásio ainda era uma língua falada, então na verdade não ficou somente no espancamento, houve assim perseguição, mortes, né? Violência contra as mulheres, enfim, violência de toda a ordem. Foi um negócio absurdo, deixando claro que as tropas que a Romênia mandava para gerar essa violência na Bessarábia em 1941 eram as tropas ligadas ao rapaz do bigodinho, né, a extrema, enfim. Então era um negócio realmente muito complicado, só que em 1945, né, no final da Segunda Guerra Mundial, com a vitória da União Soviética sobre os seus inimigos, há uma reconfiguração dos mapas da Europa com o estabelecimento da Alemanha Oriental, né, vários países satélites, inclusive a Romênia, no entorno da União Soviética, e a Bessarábia, neste momento, volta para a União Soviética, né, novamente como Moldávia, né. Então veja, na verdade agora, a Moldávia entrar agora na Romênia, não é somente entrar na Romênia, é entrar também na OTAN, né. E evidentemente que isto não é nada bom para os gaugásios, que eles sabem perfeitamente o que eles sofreram. É muito comum que qualquer jovem hoje na Gaugásia, jovem, não estou nem falando dos idosos, eles odeiam os romenos, né? Eles lembram, isso foi contado pelos seus antepassados, o que os seus bisavós sofriam na mão dos romenos, né? E isso não fica por aí. A Romênia hoje não aceita, né, que uma região autônoma exista dentro do seu território, então ela vai acabar com a autonomia da Gaugásia, assim como vai proibir novamente o ensino do gaugásio. Então eles não querem, na verdade, a união da Moldávia com a Romênia em virtude disso. Estão falando, olha, a gente tem o direito à independência caso, né, vocês se unam à Romênia. Só que eles sabem perfeitamente, eles estão entendendo neste momento, que isso não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque eles estão percebendo pelos sinais. O que a Moldávia já faz hoje com os gaugásios já mostram claramente que eles não vão permitir com que os gaugásios tenham a sua independência. E é por isso que eles fazem o pedido ao Putin. O Putin vai socorrê-los? Vai ajudá-los? Né? A Eugênia Gatsu já se uniu com o Putin, né?
pediu essa ajuda, essa proteção, o Putin falou que sim, que vai tentar gerar essa proteção aí para a Gaugásia, não se sabe como, né? A Gatsu saiu de lá do acordo, a Gatsu que aliás é uma gata, permita a minha indelicadeza, né? É lindíssima, né? Não vem ao caso, né? Ela, inclusive, ela foi proibida de se tornar um membro do parlamento moldávio, né? Porque para se tornar um membro do parlamento moldávio, né, como eu disse, como vocês sabem, né, a presidente Maia Sandu precisa assinar essa autorização e ela não assinou. Com 2 anos de governo, não assinou, não visita a região, como é muito comum na Moldávia, né? Tá mudando a forma de entregar o imposto para a região, né? Praticamente sucateando a região, né? Então, na verdade, é uma região pobre, mas os vinhos que eles produzem e importam, exportam, né? Na verdade, né? Gera uma receita muito interessante, então grande parte dessa receita hoje fica com Chisinau, praticamente gerando uma pobreza ainda maior da Gaugásia. Então os gaugásios já percebem claramente, né, que a situação não está favorável para eles e esta união com a Romênia pode ser tudo aquilo que eles não precisam neste momento. Eles querem com isso se unir à Rússia como quer o pessoal da Transnistria? Não necessariamente, eles querem apenas viverem em paz, querem viver com a sua autonomia, né? Todos eles são pró-russos, até demais, porque isso, inclusive na Moldávia, né? Porque a Moldávia, que era um menino dos olhos da União Soviética, tinha muita grana que era colocada na Moldávia. A Moldávia era muito pobre. Para equilibrar a situação social da região, né, os soviéticos mandavam muitos recursos para a região. Uma vez que se tornou independente, a Moldávia, que já havia se esquecido de como era pobre, passou a viver uma situação muito difícil. Neste momento, o melhor para a Moldávia seria acordos com a própria Rússia, sobretudo agora que a Rússia está muito bem economicamente, né? Só que a Moldávia quer fazer acordos com a União Europeia. Então a Moldávia se mira para a Europa, enquanto os gaugásios se miram para a Rússia. Então parece que não vai ficar muito bom isso aí, não vai dar bom isso daí, né? Não vai dar muito certo isso daí, né? Então é muito provável sim que a gente possa ter ali mais um probleminha futuro aí, né? Que pode não ser um problema tão grave assim, mas por certo que pode ser um problema. E se a Rússia de fato toma Odessa da Ucrânia, a Rússia vai ter evidentemente uma condição não somente de atender ao pedido da Transnistria, unindo o território ao seu território, né? Como também pode perfeitamente permitir com que a Gaugásia viva em paz com a sua autonomia. Mas para tanto, muita coisa ainda precisa acontecer. Tá bom, gente? É isso.